Eu tava pensando aqui antes de entrar que se eu falasse pro Luiz, criança de anos atrás, que esse momento um dia iria acontecer, eu daria risada. Putz, você tá brincando comigo. Eu queria dizer que para mim tá sendo uma honra gigantesca te receber para falar sobre um tempo que talvez tenha sido muito importante na sua vida e que pra gente foi, sem sombra de dúvidas. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas. Por que você está aqui no canal hoje conversando com a gente? Sim, então, meu nome é Leonardo Cordoniz, eu tenho 31 anos, sou do Rio de Janeiro, e em 2001 eu tive o privilégio de poder contracenar em um dos filmes que foram, acho que se não me engano, acho que foi o de maior bilheteria da Xuxa, né? E eu tinha de 9 para 10 anos de idade, e foi um momento, assim, talvez um dos momentos mais marcantes, assim, da minha vida. Participar não só do filme, mas sim de todo o processo de testes e tal que eu tive que passar, né? Foi muito marcante para minha vida, com certeza. E como que você ficou sabendo dos testes? Então, foi basicamente o seguinte: eu fazia teatro, sempre fiz teatro, eu comecei a fazer, se eu não me engano, desde os 8 anos de idade. E aos 9 anos eu fiz teatro em várias companhias diferentes, mas na época eu estava fazendo no Teatro Suassuna, no Rio de Janeiro, com a professora Carla Taus. E de alguma forma ela tinha contato com alguém, não sei, não me lembro na época se era com o diretor ou com alguém. Ligaram para ela na época e pediram: olha, você tem um menino com as características mais assim, loura, de olhos claros, e eu era o único menino que fazia teatro na sala, assim, o resto era tudo menina, né? Então ela me falou: olha, eu tenho exatamente o menino aqui que você precisa. Aí foi basicamente isso, foi uma maratona de testes que eu participei. Eu não me lembro quantos, mas eu lembro de eu ter voltado lá algumas vezes, acho que pelo menos umas 3 ou 4 vezes, sempre com um roteiro diferente, sempre numa história, situação diferente. E a Carla Tausi me ajudou muito para me preparar para esses testes, né? E foi basicamente assim. E quando você foi fazer os testes, tinha muita carinha conhecida lá? Olha, eu era criança, né? Eu tinha 9, 10 anos, eu não me ligava muito. Com certeza tinha, eu sei que tinha, né? Eu ia com a minha mãe, né? E eu lembro da minha mãe contando que, fulano da novela tal vai participar desse teste também. Eu, assim, eu era criança, né? Eu não sabia muito, não via novela, não via essas coisas. Mas tinha bastante. Se eu não me engano, acho que foram 3 ou 4 testes e era tipo nível Brasil, assim, tinha muita gente participando. Foi um negócio grande, assim, foi bem legal. E você sabe que a Xuxa gostou muito de você de cara, né? Não sei se chegaram a te falar na época. Ah, é? Por quê? Ah, é, sim. A Xuxa, quando ela viu o seu teste, disseram umas fontes pra mim que ela já começou com aquela fala que ela repetia em todo lugar, que você tinha cara de duende, que você tinha cara de duende, que você tinha cara de duende, Ah! e não deu outra. A Marlene Matos, na época diretora, também concordou, o Diller também, e aí, o senhor Leonardo passa no teste. Sim, olha, cara, eu vou te contar uma coisa. Uma das principais motivações que eu tive para entrar no mundo artístico, né, começando pelo teatro, foi que quando eu era criança eu tinha um temperamento muito diferente do que eu tenho hoje, né? Mas quando eu era criança eu era muito assim palhaço, adorava fazer palhaçada, fazer as pessoas rirem. E minha grande paixão pelo teatro era poder promover o riso nas pessoas, sabe? Então eu era muito empenhado nesse tipo de abordagem, né? E uma coisa que foi muito curiosa foi que o final test assim que eu fiz, né, para participar do filme, era uma cena triste. Era uma cena que eu lembro até hoje que era a história era de uma criança mais nova que eu, inclusive na época, estava escrevendo uma carta para o Papai Noel e pedia para o Papai Noel que o irmão dele voltasse, que parecia que o irmão dele tinha sofrido um acidente, alguma coisa assim, e que a mãe dele disse para ele que ele tinha ido para uma grande viagem. E aí a história era eu escrevendo essa carta para o Papai Noel pedindo para trazer o meu irmão de volta. E eu tinha que chorar na cena e eu nunca na minha vida tinha feito nada parecido do tipo, né? Eu passei por alguns treinamentos com a minha professora, Carla Taus, ela me ajudou muito. E foi assim,
foi uma das melhores experiências que eu já tive, assim, porque eu consegui passar uma emoção muito bacana. Eu me lembro até hoje, assim, talvez uma das recordações mais, assim, que me alegra, sabe? Foi fazendo essa cena e o Rogério Gomes, o diretor o Rogério Gomes, ele, antes de começar a gravar, ele falou assim para mim, olha, Léo, deixa eu te ajudar, né? Porque eu era criança, ele também estava ali para ajudar. Então, olha, tenta puxar alguma coisa, tenta pensar em alguma coisa triste e tal, não sei o quê. E aí, vamos passar aqui rapidinho, só pra gente ver, só passar o texto pra ver como é que você tá, e depois a gente começa a gravar. Aí eu lembro que só na passagem de texto, ele tava com o texto na mão assim, chorando, assim, não, tá muito bom, tá muito bom. Então, assim, cara, foi uma cena muito legal. Eu lembro que no dia, tanto tanto o Rogério Gomes como o cameraman e uma outra pessoa que estava lá também dando suporte, chorando, assim, sabe? E, nossa, foi muito legal. E o mais interessante depois, foi depois que eu recebi a notícia que eu passei no teste, né? E, a princípio, inclusive, eu estava fazendo esses testes todos, eu nem sabia por que eu estava fazendo. Era tudo meio que... Não foi te apresentado? Não, não Tipo, foi, não é, tipo assim, olha, é um teste e eu não sabia para o que eu estava fazendo. E quando me chamaram, olha, você está passando um teste e tal, eu queria que você viesse aqui, né, na época, obviamente, eles ligaram para os meus pais, gostaria que trouxesse o Léo e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que meus pais, a gente foi encontrar com o Rogério Gomes no estúdio, e aí eles fizeram uma reunião com os meus pais e falou assim, Léo, vai passear, vai fazer alguma coisa e tal, não sei o quê. E aí o Rogério Gomes mostrou esse vídeo, esse take para os meus pais. E os meus pais nunca tinham me visto, tipo, fazer nada parecido. Então, eles ficaram assim, cara, como? Que? Onde? Do que é isso, sabe? da onde saiu esse Leonardo? Tipo, De onde saiu esse Leonardo? A gente não conhecia esse Leonardo, sabe? Então, foi muito legal, cara. Foi uma experiência muito bacana. se você se lembra do momento que chegaram e falaram pra você, ó, você vai fazer um filme da Xuxa, vai ser sobre duendes e agora você vai ter que se preparar para o personagem. Aham, aham. Então, para mim tudo era assim, uma grande brincadeira e experimentação, né? Tipo assim, você vai fazer um filme de duende. Tá bom, vamos lá. Eu adorava contracenar, eu adoro arte até hoje, eu sou ligado à arte em diferentes áreas. Eu não levo profissionalmente, mas assim, minha mãe é professora de música, né? Então eu aprendi piano, aprendi violão, sempre fui muito ligado à arte, em todos os aspectos, na dança e muitas outras áreas. Então, nessa época, quando eu tinha 9 anos, pra mim é arte, é contracenar, eu tava, tipo, não importa o que eu vou fazer, tudo pra mim era uma questão de diversão, sabe? E o surto coletivo que é esse elenco? Você está transitando no mesmo lugar que as pessoas que possivelmente você via na televisão. Imagina, Gugu Liberato, Luciana Gimenez do mesmo filme. Sim, sim. Então, eu não encontrava tanto com as pessoas assim, porque basicamente, por exemplo, eu ia gravar hoje, gravava, eles me davam o roteiro do dia seguinte. E muitas dessas vezes eu ia em horários diferentes dos outros atores, né? Então, basicamente, eu só encontrava pessoas que eu ia contracenar. Então, eu encontrei, obviamente, a Xuxa, cheguei a encontrar a Angélica, a Vanessa Camargo, assim, tipo, perdida por lá, né, e tal. Guilherme Caram, nossa, Guilherme Caram, fenômeno de pessoa. Nossa, foi muito legal. Mas, assim, como eu tô dizendo, a minha relação com atores da época era diferente, porque eu era criança. Então, para mim, era sei lá, não entendi, acho que na época eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, sabe? Eu era muito assim, meio que na inocência mesmo, já tô fazendo um trabalho e tá sendo legal, entendeu? Era isso, sabe? E puxando o gancho, como que era trabalhar com a Xuxa? Olha, era super legal, assim, uma pessoa normal, sabe? Como a gente, não tem... Uau. Não é. Acho que as pessoas também acabam colocando uma certa... Mitificando. Botando uma certa fantasia do que são as pessoas que trabalham com arte ou que são conhecidas, né, no meio. E a Xuxa nada mais é do que uma pessoa normal, uma pessoa super de bem, sabe?
e me tratou super bem na época. Eu lembro dela me enchendo de presentes da marca dela. Tinha roupa, recebi várias coisas. Então, assim, super simpática, super amigável e generosa. E, nossa, só tenho coisas boas a falar, sabe? E tem alguma história engraçada de bastidores? Tem uma cena engraçada que eu lembro até hoje. O Rogério Gomes, que na época a gente só chamava ele de Papinha, né? E teve um dia que eu cheguei bem cedo, né, para gravar. Só que eu só ia gravar, sei lá, à tarde, alguma coisa assim. E aí eu chegava lá, já fazia todo o processo de maquiagem, colocava a roupa, ficava pronto, né? Aí não tinha nada para fazer, falei, vou dar uma volta, vou ver o que tá acontecendo, né? O que estão gravando. E aí eu lembro que estavam preparando uma cena, que acho que é uma das cenas que a Deb grava na casa com os pais. Só que estavam fazendo todo o cenário e tal, os atores ainda não estavam lá. E tava o Rogério Gomes sentadinho lá na cadeira dele, com um microfonezinho, falando, não, falando aqui, não, luz, ali, tá, não sei o quê, pá, não sei o quê. E aí, em um momento, cara, eu não sei o que eu tinha na cabeça, mas em um momento que ele saiu, eu tinha uma relação muito boa com ele, né? A gente tinha uma relação muito próxima, né? E em um momento que ele levantou para fazer alguma coisa, eu peguei o microfone dele, coloquei e comecei a narrar uma cena de filme. Corta! Não, tá errado. Volta. Ação! Não sei, comecei a fazer uma brincadeira, assim, tipo, todo mundo começou a rir e tal. E o Rogério Gomes adorou, né? Ele achou o máximo, né? Tipo, e assim, eu imitando ele, né? Então eu sentava assim na cadeira, botava os pés. Uma criança de 9 anos, tinha os pés em cima da mesa, cadeira, vestido de duende e, tipo, dando uma de diretor no filme, sabe? Então, foi muito engraçado, foi muito legal. Eu só imagino a cena do pessoal em volta. Tipo, tem um duende me dando ordem, o que está acontecendo aqui? Não. Mas aí você traz de volta nesse momento o Leonardo Raiz, o Leonardo lá da peça de teatro, que gosta de fazer as pessoas rirem. Mas assim, hoje eu penso, cara, que maluco, né? Mas assim, eu era criança também e eu acho que quando você traz também a brincadeira e você traz a descontração de um jeito tranquilo, sabe? As pessoas receberam bem e o pessoal adorou. Todo o pessoal, né, que trabalha ali na parte de áudio, iluminação e tal, todo mundo muito simpático. Eu lembro depois do Papinha conversando com a minha mãe, dizendo que eu fiz isso, e os dois rindo, caindo na gargalhada. Então, são memórias que eu tenho, assim, muito fixas, sabe? E foi um momento, foi muito legal, sabe? Gravar e estar em estúdio, tanto gravar em estúdio, como também estar gravando em ambiente aberto, né? Na época foi o terceiro filme a ser filmado com uma tecnologia digital que ainda não, que tinha acabado de chegar no mundo inteiro, cara. E foi filmado com câmera de Star Wars. Olha que loucura isso. Não é bacana pensar nisso? Isso eu lembro do Papinha comentando, inclusive conversando com a minha mãe, e obviamente eu não tinha a menor ideia. Então, toda aquela cena do troll me jogando na parede, né, e fazer a parede quebrar e tal, que aquilo era, tipo, na época, era uma coisa, assim, fenomenal, né, tipo, efeitos especiais super realísticos e tal. Na época, no elenco de criança, só tinha você e a Deb. Apesar de vocês não gravarem tanto juntos, vocês acabaram se aproximando por causa disso, por ter essa mesma linguagem até? Então, curioso é que, assim, tinha outras crianças, mas trabalhavam mais no setor lá de figuração, né? Isso. Mas eu ia basicamente todo dia para o estúdio com a Deb, né? Tinha uma van que ia me buscar em casa, acho que passava na casa dela primeiro, passava lá em casa e levava a gente para o estúdio. E como a gente sempre chegava junto, e a gente também era criança, a gente estava sempre junto. Nossas mães, né, que levavam a gente, ficaram super amigas. Depois do filme também a gente se encontrou algumas vezes, né? Os meus pais, os pais dela e ela em restaurantes, coisas do tipo. A gente brincava. Então a gente teve na época próxima do filme, a gente teve uma relação bacana. E o curioso é que depois do filme a Deb fez medicina veterinária e eu fiz biologia. E a gente fez na mesma faculdade. Então a gente se encontrava, tipo, muito na faculdade, assim. Muito doido, muito doido. Literalmente da parede pra vida, né? Tipo...
Não, muito doido. Isso foi bem, bem legal. Até hoje, assim, volta e meia, eu vejo ela no, fazendo live, fazendo, publicando alguma coisa no Instagram, converso com ela, falo, e aí, tal, não sei o quê. E o fato de você, no seu personagem, ser jogado e preso na parede, você passa literalmente o filme inteiro lá dentro. Então você tinha que filmar sozinho. Eu chamo de chroma key no roteiro, mas não é um chroma key, né? Era realmente um cenário, né, da parede. E é interessante que eu reassistindo o filme diversas vezes, cara, você dá um banho de atuação em muita gente que tá lá. E eu não posso nem mediar, porque você já era um ator. E tinha pessoas lá que eram só de TV e tava lá para atrair público. E eu fico pensando, cara, uma criança de 10 anos contracenando com uma câmera, não tinha ninguém ali conversando com ele. Pois é, assim, eu gostava muito de atuar, né? E eu fiz, antes de começar a fazer o filme, eu acho que eu tinha feito alguns anos, não lembro quantos anos, mas eu fiz alguns anos de teatro. Eu não sei se eu dava um banho, né? Mas assim, Ah, cara. eu fazia o meu melhor, né? E eu gostava, então era algo que, né, acabava acontecendo, enfim. E você achava muito difícil, ou achava estranho, ou rapidamente você se acostumou a ter que gravar diretamente com a câmera e o pessoal do estúdio? Então, eu fui bem instruído, não só pela minha professora da época de teatro, Carla Taus, mas também existia Ai, uma pena que eu não vou conseguir lembrar. Existia quase que um coach dentro da... Eu sei que ele era ator também, ele não aparecia Aham. muito na TV, mas ele era ator e ele me ajudou muito. É, mas assim, toda a minha base foi do teatro, né? Então, a Carla me ajudou muito a entender a dinâmica de você poder falar para a câmera, né? Toda a posição corporal, como é que você tem que ficar, é totalmente diferente do teatro, né? Mas eu fui super bem instruído pela Carla e também, cara, infelizmente eu não vou lembrar o nome dele, mas tinha um coach, tinha uma pessoa na época que me ajudou muito também, principalmente em certas cenas específicas, depois que eu saio da parede. E é até engraçado falar sobre essa cena, mas enfim, vamos lá. A gente vai chegar num assunto parecido com isso, que eu queria saber qual foi a cena que você mais gostou de gravar. Qual é a cena que eu mais gostei de gravar? Eu acho que não tem uma cena... bom, teve uma cena que eu gostei bastante, que apesar de não ter muito, não ser muito longa e não ter atuação, assim, de forma geral, mas que foi num ambiente muito bonito e eu gostei muito, foi a cena quando a gente sai da casa da Debbie e eu e a Xuxine saem da casa da Debbie, a casa toda iluminada, e a gente meio que faz uma roda, assim, e tal, e depois vai encontrar com as fadas, alguma coisa assim. Fantástico. Essa cena foi bem legal, porque teve toda uma preparação do cenário ali e tal, a questão de iluminação. E a gente estava também num lugar super bonito, né? E fora essa cena, também tiveram outras cenas envolvendo ali a parte aberta, e quando a gente encontra as fadas, que também que era um lugar muito bonito, né? Agora, sem ser você no estúdio, você assistindo o filme, tem alguma cena que te marcou, que te marca mais? Que você assiste e você pensa, putz, essa é a cena. Então, teve uma curiosidade de uma cena que, na verdade, que foi muito bom gravar, foi uma experiência muito legal, mas acabou, acho que, não indo a ar, que me deixou muito chateado. Não muito chateado, mas assim, cara, não acredito que não botaram essa parte da cena, sabe? Que foi logo depois que eu saio da parede, eu tô no quarto da Debbie junto com a Xuxa, que eu tô no colo dela. Essa cena, nessa época, o coach que estava lá comigo me ajudando, ele falou, olha, Léo, nessa cena você vai precisar chorar o máximo que você puder, quero que você traga o máximo de emoção possível e é isso, eu vou te ajudar. E não tinha texto, né? Então eu simplesmente tinha que estar deitado e acordar e estar chorando, né? Então, teoricamente ia ser uma cena um pouco mais assim, difícil para mim, né? E aí eu lembro que, poxa, eu consegui botar, tipo assim, tudo de mim, sabe? Eu chorei pra caramba e, tipo, tiveram várias situações ali e no final não apareceu no filme. Eu falei, gente, o que aconteceu? E eu lembro que na cena o pessoal gostou, tinha gente dos bastidores chorando. Pô, foi ótimo, o diretor elogiou, a Xuxa me elogiou também, falou, poxa, foi muito bem, parabéns, tá, não sei o quê.
Eu não sei o que aconteceu, que no final não apareceu no filme. Mas eu lembro que para mim foi uma cena bastante assim que eu lembro porque eu fiquei muito assim orgulhoso no sentido de caramba, consegui fazer o que estavam pedindo para eu entregar, sabe? E, e, e assim, por mais que no teste eu tivesse feito essa cena, né, dessa emoção mais triste ter saído boa, eu não tinha muita recorrência, eu não tinha feito muitas outras vezes esse tipo de cena, então eu não sabia se eu ia conseguir entregar. Mas no final de contas deu tudo certo. E no final das contas não apareceu no filme. Mas enfim, fiz minha parte, entendeu? E é engraçado que você falando, você tirou uma dúvida minha gigantesca, porque realmente nessa hora que vocês saem da parede, não sei o que eles fizeram, que corte que eles fizeram na cena, que de repente sua lágrima já tava aqui, ó. Se você reparar, tem uma já tá descendo aqui, nem parece você chorando. Eu pensei, ué, mas o que tá acontecendo aqui? Pois Legal. enfim, eu não sei, de repente na gravação, não sei, não ficou. Sim, às vezes pra encurtar, né? Não sei, E tem 1 milhão de coisas. agora, agora o que eu sei é que em seguida você talvez seja a única pessoa, sem ser a filha da Xuxa, que foi carregada por ela de cavalinho. Cara, essa cena foi engraçada, porque apesar de na época eu ter 9 anos, o meu papel era de um duende de 13 anos, né? Sim. Então, assim, eu era grande, eu era alto, eu era o mais alto da minha turma na escola, sempre fui grande, né? E ela não tinha meio que, não tinha força para me carregar. Como é que eu vou carregar? Porque a princípio ela ia me carregar no colo assim, né? Nas mãos. E ela não tinha braço, ela não tinha força para carregar. Então a gente começou a pensar, o papinho, ó, tenta carregar então ele nas costas, assim, deitado, assim. Não, aí não deu certo, ela não aguentava e tal. E aí chegou naquela posição que foi mais confortável para ela. E eu lembro, inclusive, nessa época do Papinha falando, não consegue pegar. E ele, né, ele sempre foi muito forte, né? Na época ele era bem forte. Aí eu lembro dele me pegando no colo, pô, tu não consegue levar ele? Aí começava a me jogar pro alto, brincar comigo e tal. Então, pô, ele é levinho, não sei o quê, rapaz, pô. Mas eu fui carregado pela Xuxa nas costas. Hoje em dia, acho que é mais fácil eu carregar ela, né? Você teve dimensão na época do sucesso que o filme estava fazendo? Só para você ter uma ideia, um mês antes tinha sido lançado Harry Potter, o primeiro filme da franquia. E, paralelamente, também foi lançado Monstros S.A. Os dois com o mesmo número de salas que Duendes, entre 200 e 300. Cara, um filme nacional da Xuxa de Duendes bateu Harry Potter. Você tinha essa noção na época? Ou não? Não tinha essa noção até hoje, na verdade. Eu tinha noção que tinha sido a maior bilheteria dos filmes da Xuxa. E eu tinha noção do número mais ou menos, porque na época que bateu o recorde, eu recebi um quadro. Eu recebi um quadro, tem uma das cenas que é logo no início do filme, que tá tendo a festa no reino lá. Eu sei qual é. E aí tem o final da dança, que eu tô em cima da perna de dois outros duendes e faço uma pose, assim. Eu recebi um quadro com um post dessa foto, né? Eu, assim, todo posudo, assim, o pessoal fazendo reverência, e em cima, assim, 2.500.000 Isso. espectadores, tal, pá. Aí eu, caramba, gente, eu acho que isso é um número grande, eu acho que a bilheteria foi boa, sabe? Ficou pendurado muito tempo na parede de casa para as visitas verem? Não, ficou um tempo pendurado no meu quarto, lá no Brasil, né? Hoje em dia, a propósito, eu não estou mais no Brasil, eu estou aqui no Canadá, já estou aqui já há uns 4 anos, e inclusive estudando efeitos especiais para filmes e jogos, que é uma coisa engraçada, né? Voltando para de filmes e jogos e toda a parte de efeitos especiais, né? Inclusive eu vou começar um curso semana que vem de realidade virtual, que eu vim para cá para o Canadá com a minha esposa, né? E atualmente, já há um ano, ela está trabalhando numa instituição de ensino que ensina pessoas que querem aprender toda a tecnologia que envolve a nomenclatura XR, né? Que é realidade virtual, tem realidade aumentada, tem mixed reality, quando você junta a realidade aumentada com a realidade virtual. Então, é uma gama de possibilidades dentro dessa área de tecnologia que está crescendo muito para treinamentos em situações de perigo, né? Que você pode treinar pessoas para situações de emergência ou coisa do tipo,
para a própria educação, de forma geral, para a área de saúde, para entretenimento, para você criar ambientes, como é o metaverso, para você criar ambientes sociais dentro do metaverso, para as pessoas interagirem de uma forma mais dinâmica, né? De uma forma mais interativa. E eu acho que, assim, a gente está no início de uma grande evolução, sabe? Assim como foi a internet, eu acho que todo esse aparato envolvendo realidade virtual é um novo boom que está vindo por aí, que só acho que tende a crescer. Cara, você comparou de uma maneira fantástica, realmente. O metaverso parece muito com o boom da internet. E voltando aqui pro assunto, eu esqueci de fazer uma outra pergunta. O pessoal te reconhecia muito na rua, logo após o filme? Bastante, viu? Isso talvez tenha sido uma das grandes coisas que aconteceu na época, que eu não estava muito preparado, não tinha muita noção do que estava acontecendo, né? Do que aquele período gravando e tal iria repercutir na minha vida social, né? E basicamente não era tipo, oh meu Deus, todo lugar que eu vou me reconhece, mas volta e meia as pessoas me reconheciam. E eu, basicamente, assim, não estava esperando, não estava preparado para isso, né? Então, assim, vários momentos saindo na rua ou indo para a praia, que era uma coisa que eu ia muito fazer, ou até viajando, na época de férias que eu viajava com os meus pais, a gente ia muito para Búzios, e as pessoas me reconheciam lá, então era Chique. era uma situação para mim, assim, um pouco desconfortável, porque eu, obviamente, estava acostumado com uma questão da arte envolvendo mais o teatro, sabe? Aquela coisa de você ir para o palco, faz a sua arte, saiu do palco, você é uma pessoa comum, como outra qualquer, e você não é reconhecido, né? As pessoas não te conhecem, né? E aquilo para mim foi um pouco assim, um pouco assustador, assim, meio que difícil para mim, Não né? era a sua realidade, entendi. Fantástico. Foi difícil, porque eu não gostava da ideia de você ir por um. É porque eu também era criança, né? Eu acho que foi a época Verdade. que eu lidei com a questão de ser reconhecido. Mas eu me sentia muito desconfortável, por exemplo. Porque, assim, existem pessoas também, pessoas que abordavam de um jeito legal e pessoas mal educadas, né? Como existe em qualquer lugar. Mas eu lembro que ficava muito incomodado de, por exemplo, poxa, eu tava, sei lá, no restaurante comendo com meus amigos e tinham pessoas na mesa me encarando, assim, me olhando comer, sabe? E, tipo, Um saco. negócio assim, sei lá, tipo, fazendo conversinha com a pessoa na mesa e olhando Ai, e conversando. Assim. Eu ainda era criança ainda por cima, né? Então, assim, é, foi meio que difícil lidar com isso na época. Mas eu era conhecido. Sim, as pessoas reconheciam na rua. e pra estreia, você chegou em alguma do filme? Naquelas coletivas? Todas, fui em todas. Todas? Todas possíveis. Eu fui da época que tinha no Barra Shopping, enfim, fui no que tinha, enfim, todos os shoppings envolvendo ali perto onde eu morava, eu fui, né? E era muito engraçado, porque eu levava todos os meus amigos, né? E para estreia. E aí eu lembro de épocas assim que a gente. Porque essas pré-estreias, se eu não me engano, a maioria delas era fechada, né? Isso. E o pessoal do elenco e tal. E aí eu lembro que eu levava todos os meus amigos, sabe? Eu falava assim, cara, vai ter pré-estreia, vamos e tal, não sei o quê. Então, assim, era muito engraçado, porque sempre quando começava o filme e começava a aparecer o elenco, quando aparecia o meu nome, tipo, sei lá, tinha umas 15 cabeças comigo. Então era todo mundo. A estrela do filme. Muito, assim, todo mundo, assim, tipo, era muito engraçado, cara. Muito engraçado. Muito divertido também. Sim. Qual que foi a sensação de virar boneco? Cara, foi muito louco, foi muito engraçado, cara. Porque, assim, eu lembro que teve uma pré-estreia que eu fui, que na sala do cinema tinha uma mesa perto ali da tela, que os cinemas, esse cinema particularmente, todos os bancos eram enfileirados em diagonal, assim, né? E tinha tela aqui. E aí tinha uma mesa perto aqui da tela, aqui embaixo, que tinham todos os bonecos, né? Tinha o Gorgon, tinha a Xuxa, tinha eu, e se eu não me engano,
Tinha mais um, talvez? Tinha, eu acho que o da sabedoria. E eu acho que a mãe também, a Ana Maria Braga, eu acho que também tinha. Eu acho que tinha mais dois. Tinha não, a Ana Maria Braga com certeza tinha. Isso. Enfim. E aí eu lembro que eu olhei e falei, cara, que legal, um boneco. Não, primeiro eu não tinha visto meu boneco. Eu tinha visto só assim, a Xuxa, tal, não sei o quê. Aí eu olhei, eu falei, gente, Sou eu. sou eu, cara. Isso, eu lembro na época de eu pegando assim um boneco. Aí não, eu lembro que eu olhei assim, eu falei, cara, não, calma aí. Aí eu peguei, subi, fui lá onde estavam os meus amigos, os meus pais. Eu falei, gente, tem um boneco meu ali embaixo. E outra, vai estar em venda daqui a pouco. Vai estar vendendo aí para as pessoas comprarem o meu boneco. Então, assim, foi o máximo, assim, achei o máximo. Aí eu lembro que na época os meus pais viram, né, e falaram assim, eu quero, né, vamos pegar pra gente esse boneco, a gente quer, tá, vamos comprar, não. Pode pegar o boneco? Não, não pode, porque esses bonecos vão para não sei onde, para as outras pré-estreia. Ah, mas você pode então me vender esse boneco? Eu pago os meus pais querendo, assim, a todo custo levar o boneco, sabe? Aí eu falei, não, olha, vai estar à venda e tal, em algumas lojas e tudo mais. Então, assim, vocês vão poder ter e tal, mas a gente não pode dar esses daqui e tal. Eu lembro que na época também não tinha sido produzido muitas unidades e tal. Então, foi muito louco. Assim, até hoje eu tenho ele, tá lá em casa. Cara, muito obrigado pela sua paciência de ter conversado com a gente hoje. Foi muito emocionante pra mim. Eu tô me segurando pra não chorar, porque Que isso. te ver todo dia, saber todas as suas falas ali em casa, na fita e depois no DVD é uma coisa. Conversar de cara a cara com você e ter a oportunidade de tirar todas as dúvidas é outra. Muito obrigado. Prazer, viu, Luiz? Tamo junto aí, se vocês quiser tirar outras dúvidas ou, sei lá, o que precisar, estamos aí. Agora a gente tem que promover o encontro com a Deb. Sim, vamos falando com ela.